E hoje nós vamos ocupar o YouTube. Bem, já faz um tempo aí, vão uns meses já que eu criei o canal Criando Ando. E a ideia inicial é falar sobre os mais diversos temas, sobre os mais diversos assuntos. E por isso o meu canal está dividido em playlists, né? Tem playlist da música, mochilão, um mais um, entre outros. E tem um dos playlists que se chama Política. E nesses vídeos que estão no playlist Política, eu trago reflexões sobre a política, não só partidária, como fora da política partidária. E ontem à noite eu estava dando uma olhada nos canais que eu acompanho do YouTube, e eu vi que o Cezão, que é um dos canais que eu acompanho, que tem vídeos para um canal chamado Papo Subversivo, ele falou que estava se criando um grupo, né, chamado Ocupa YouTube, que tinha essa intenção de conectar as pessoas, os vídeos e os canais, né, num único lugar para criar uma rede, né, de informação anarquista. Então criaram um grupo no Facebook, né, uma página no Facebook, chamada Ocupa YouTube. E vendo esse vídeo e já sabendo do meu canal e da playlist que eu tenho, eu resolvi agregar então a essa ideia, né, que surgiu do Ocupa YouTube. Bom, os meus vídeos sempre foram, na verdade, sempre tiveram como base o meu ideal anarquista, embora em nem todos isso fique claro e explícito, justamente porque também, como eu falo sobre muitos assuntos diversos e a minha ideia não era entrar e aprofundar temas, né, muito específicos assim, eu acabava deixando de lado, né, um aprofundamento muitas vezes desses temas. Mas vendo o chamado do Cezão, que também não está sozinho, né, tem um grupo com ele, e embora eu acompanhe já esses outros canais e na maioria das vezes me limite só a curtir, né, acabo não comentando, muitas vezes também estou vendo pelo celular e não gosto de escrever pelo celular, né, e aí acaba se passando. Muitas vezes eu não estou logado e fico com preguiça até de fazer login no YouTube, né? Mas eu acompanho esses canais aí. Então esses canais vão estar todos concentrados aí no mesmo espaço e isso é muito positivo. Então, dito isso, quero entrar no tema atual que a gente vive, né, na política brasileira, e para depois entrar nos outros temas também e fazer correlação com a questão do Ocupa YouTube, porque que ele é tão importante, né? Então, bom, a gente vive uma crise política, que por sua vez reflete também na questão econômica. E, bom, tanto a crise política quanto a econômica, no final das contas, tem uma mesma vertente, né, que é o poder, o domínio. Então, se há uma crise política, vai haver uma crise econômica. Se há uma crise econômica, vai haver uma crise política, porque elas, na verdade, andam, né, de mãos dadas. E a gente vive essa crise, e aqui o meu objetivo nesse vídeo não é entrar em específico a isso, mas em um resultado que essa crise, especificamente a brasileira, traz para um cenário libertário. Bom, existe uma crise, e essa crise abre um espaço, flexibiliza os espaços. Flexibilizando os espaços, as polarizações surgem, né? O que eu quero dizer com flexibilização do espaço? Antes as pessoas se sentiam satisfeitas em ficar ali, né, num ponto meio inerente, num ponto de ignorância, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de ignorar as coisas, e a vida vivia ali nesse pequeno ciclo, né, tô dizendo enquanto massa, né, enquanto nação brasileira, a gente vivia nesse ciclo aí. E bom, desde 2013, né, que a coisa vem se flexibilizando, vem surgindo um espaço para o debate, e hoje a gente está no auge das flexibilizações dos espaços, onde a gente vê de ambos os lados, né, no sentido de extremismo, embora o extremismo ele, no final das contas vai ficar num único lado, né, mas eu digo a polarização enquanto enfrentamento, né, o extremista que se diz de esquerda começa a rivalizar, a atacar
o extremista que se diz de direita. Na maioria das vezes, ambos não se consideram extremistas, só. Isso é um ponto interessante. Mas, observando, a gente vê que se abriu esse espaço. Mas, Daniel, isso é positivo ou é negativo? É imensamente positivo, porque é nesse espaço que o anarquismo tem o grande potencial de surgir como uma solução para esses problemas, visto que a gente já sabe que nenhum dos lados vai trazer solução nenhuma, senão um agravamento do problema ou uma manutenção do problema. Agora, aliado à importância da existência do Ocupa YouTube, vem uma outra questão. Bom, existe um espaço, e nesse espaço existem todas essa massa, né, essa moçoroca de gente, que de 8 em cada 10 alegam que não se consideram representadas nem por políticos e nem por partidos políticos. O problema é que essas 8 em cada 10 pessoas, quando chega a hora de votar, elas votam, né? Então, 1 em cada 10 pessoas deixa de votar, né? O que é muito estranho, mas faz parte da ignorância, porque essas pessoas ignoram soluções e acabam recaindo sempre no ciclo vicioso de achar que, pelo voto, podem mudar alguma coisa, ou que podem votar no menos pior, e isso pode ser uma coisa positiva. E bom, se existem 8 em cada 10 pessoas que não se sentem representadas por partidos políticos, por essas instituições, bom, como é que o anarquismo no Brasil já não é um anarquismo consolidado? Primeiro, pela questão da ignorância. Isso é histórico, é secular, né? Mas, embora secular, o Brasil é uma nação ainda muito recente. E quando se considerou uma nação, já tinha todo um peso, né, de capital, de domínio, sufocando, né, o povo verdadeiramente, né, para que ele não se libertasse. Né? E todas as pequenas insurreições que aconteceram ao longo desses séculos foram sempre facilmente abafadas. Mais recentemente, né, a gente teve 21 anos de ditadura civil-militar. Eu hoje tenho 29 anos. Eu fico imaginando, se eu tivesse nascido em 64, eu teria vivido 21 anos da minha vida sobre um sistema totalitarista, um estado de exceção, né, que embora hoje já seja muito negativo essa democracia representativa, é muitíssimo pior viver sobre um estado de exceção, né? Então eu fico imaginando o mal que isso fez e ainda faz, né, para a nação brasileira, porque ela acaba ignorando possíveis soluções, não se sente representada, porque apesar de ignorante ela não é burra, né, ela percebe que as coisas não estão como deveriam estar, embora não tenham soluções. E aí, quando surgem esse espaço, essa flexibilização, cada um procura aí nesse espaço a solução para o problema. Isso é um fato, todo mundo está procurando a solução para o problema. Alguns a solução do seu problema e alguns outros a solução do problema de uma instituição, de um partido, de uma crença, de um dogma, e alguns procurando a solução para o povo, né, que a gente sabe que são a minoria. Então, bom, dentro dessa abertura de espaço, tem também espaço para todo mundo, né? E aí coisas bizarras acontecem. E dentro das bizarrices surgem coisas, ou ganha corpo no Brasil coisas, né, como o anarcocapitalismo. Eu não vou entrar num assunto específico, se você não conhece o que é o anarcocapitalismo, né, o YouTube tá aí, o Google tá aí para te mostrar algumas posições, né? Embora eu aconselhe a olhar os dois lados, porque se você cair só nos grupos anarcocapitalistas é capaz de você se fascinar, né, pelo anarcocapitalismo, e olha que o fascínio e o fascismo, né, ficam ali próximos no dicionário. E, bom, é muito desagradável ver o anarcocapitalismo ganhando tanta adesão, né, vendo pessoas replicando as ideias anarcocapitalistas, enquanto o anarquismo já deveria estar bem mais consolidado. Então, por isso da importância do Ocupa YouTube, né? E o próprio Cezão já disse, colocou isso no vídeo que eu vi, né? Da importância de criar esses espaços, porque senão, quando a gente buscar esse espaço, ele já não vai mais existir, né? E até porque o anarquismo já é tão deturpado, imagina agora com a questão dos anarcocapitalistas, né? Que deturpam ainda mais a questão anarquista. Bom, dito isso, eu queria entrar também num outro ponto anarquista que eu acho bem importante,
principalmente porque como a gente vai conectar vários canais diferentes do YouTube e incentivar vários a surgirem, e com isso a gente imagina que mais pessoas vão buscar a ideia anarquista, acho que é uma coisa muito importante. O anarquismo não é, nunca foi, nunca será, espero eu, uma instituição burocrática e estatizada, arraigada. Eu acho que o anarquismo desde sempre precisa deixar isso bem claro para as pessoas. O anarquismo, acima de tudo, ele é uma ideia, né? E se você parar para observar, por exemplo, em protestos, tá? Protestos que envolvam antifascistas, onde existem um grupo grande de black blocs, de anarquistas mesmo, você não vê ninguém carregando uma bandeira com o carão do Bakunin, com o carão do Kropotkin, com o carão do Proudhon, da EMA, né? Você não vê isso. Isso porque o anarquismo, desde a sua origem, não cultua as pessoas, né? Mas sim abre espaço para a discussão das ideias. Isso é o mais importante. O anarquismo, né, ele, apesar de ter uma base bem consolidada, ele ainda está muito aberto porque ele reconhece que não tem, enquanto as ideias que já temos, solução para todos os problemas. Ele é construtivo, ele é participativo. E se meia dúzia já tivessem definido há 200 anos atrás o que é preciso fazer, bom, aí a gente estaria num problema, porque a gente mais uma vez criaria uma hierarquia, dizendo que esses 6 que sabem a resposta e qualquer coisa fora disso, né, não seria válido. Então a gente cairia no culto, né, cultuaria as pessoas. Isso é o que eu acho mais legal, que eu acho muito positivo no anarquismo, né? A gente, apesar dos erros também que acontecem muitas vezes, dos equívocos, a gente precisa se sentir na liberdade de contestar Bakunin, de contestar essa gente toda que eu falei, e trazer novos pontos, né? Claro que é importante ter a base, o anarquismo não pode sair dessa base, mas esse processo construtivo ele tem que ser permanente. Agora, vem um outro ponto, o anarquismo não pode jamais se considerar uma ideia de vanguarda, dizendo, bom, temos uma ideia aqui na frente e precisamos todos correr para essa ideia desesperadamente. Quando a gente fizer isso, a gente está perdido, né? Então o anarquismo ele só vai ser presente, né, no momento presente, estar na base, se ele caminhar junto com a base, ou seja, se houver uma construção junto com essa base, né? Então o anarquismo também ele abre espaço, inclusive, para quem não se considera anarquista, né? Então tem um cara que eu admiro muito, é um senhor, né, que eu admiro muito, que é o Tolstói. E o Tolstói, embora muitos o considerem um anarquista, eu mesmo o considero anarquista, ele jamais fez muita questão de trazer para si. E quantos anarquistas não foram assim, que jamais fizeram questão de trazer esse termo para si, carregar esse termo para si? Agora, se o anarquismo é uma ideia de que importa se ele está dizendo que é ou não é, se ele está num grupo ou não está, né? Se ele está lá no meio da mata, sozinho, sem falar com ninguém, construindo a ideia dele, né? Porque ele não é um anarquista. Claro que ele é um anarquista, né? Então, eu acho isso muito positivo também, porque o anarquismo permite, né, essa não filiação. Você não precisa se filiar ao grupo anarquista, né? Mas você pode ajudar a construir a ideia, mesmo que você não se considere um anarquista, né? Mesmo que algum outro grupo, outro anarquista precise buscar a sua ideia lá para trazer para o grupo, né? Eu acho que a anarquia não pede que isso seja algo fundamental. E dentro dessa ideia de anarquistas que não se dizem anarquistas, eu li um livro, é o único livro, na verdade, que eu li dele, então se houverem outros livros ou coisas que contradigam esse, eu desconheço, e aí vocês podem trazer também essa contestação, que é de um brasileiro, um paulista, nascido na década de 20, que se chama Rio Apa. E o Rio Apa, ele tem esse livro chamado Manifesto do Povo. Lendo o livro, apesar de eu ver que ele também faz algumas críticas à esquerda que é colocada em prática na Rússia, na China, ele me parece, aparentemente, alguém com esse viés libertário, né?
e pode ser que ele não seja, né? Mas no livro que eu li eu não achei nenhum ponto que contestasse muito isso. Ele traz a questão religiosa, né, no conceito de povo, e diz que a religiosidade está na base do ser humano, né, enquanto povo, e isso é uma coisa que é muito discutível dentro do anarquismo, né, a questão da religiosidade. É fato que a maioria dos anarquistas rejeita muito essa ideia. Ele não rejeita, e mais do que isso, mostra que a religiosidade ela aflora muito mais em nações que são as mais oprimidas. Então, normalmente, quanto mais pobre, quanto mais oprimida é uma nação, um povo, maior é a tendência de ela ver na religiosidade a possibilidade de uma salvação, uma libertação, justamente porque ela ignora outras soluções possíveis, né, e acaba vendo na religiosidade uma solução para esse problema, né? Ela tenta se libertar através da religiosidade. E isso ele não vê como algo negativo, e nem tampouco eu. O problema que eu vejo que ele vê também é a questão de um pequeno grupo, uma elite, né, hierarquizar a questão da religiosidade, tomar isso como um poder, como uma forma de dominar, assim como é o caminho do político partidário, o caminho econômico, né, onde se cria esse domínio, né, sobre os demais, e muitas vezes os demais só são os oprimidos, né? Eles não são os opressores, eles são os oprimidos. Então, quando a gente vai discutir a religiosidade, isso é muito importante, né? A gente cuidar para não estar mais uma vez, né, dando corpo aos movimentos opressores, porque a pessoa que está lá ela é uma oprimida, né? Ela ignora outros viés. E por que não? Ela não pode ser um libertário com viés espiritual, místico? Por que não? Né? Isso é muito discutível. Então, bom, o que eu quero trazer do Rio Apa aqui, não sei se era um anarquista ou não, não sei se existe um livro dele que ataca o anarquismo, não sei, eu estou falando então de um livro específico que eu posso opinar, e na minha interpretação é um livro com viés muito libertário, assim. Bom, ele já começa o livro falando algo que eu quero deixar para finalizar, que eu acho muito importante. Quando a gente diz que se abre um espaço, né, flexibilização, polarização, a gente cai num outro tema, que é o poder popular, o poder para o povo, onde todo poder emana do povo. Quem é esse povo? Né? Então, se 50 milhões de brasileiros saírem na rua defendendo o fascismo e a volta da ditadura, isso é válido? É o poder emanando do povo que precisa ser aceito, né, e respeitado? Então, o conceito de povo, ele precisa ficar bem claro para as pessoas, que é muito diferente de se existir uma nação, né, e de existir um povo nessa história toda. E o Rio Apa traz no início do livro dele uma colocação que eu acho extremamente fundamental e que sai inclusive do contexto do Brasil. Lógico, é um contexto enquanto humanidade, tá? Ele diz o seguinte: no princípio, a humanidade era somente povo. Então, existia um povo, né? Ele fala que o povo da terra, o povo da água, então existiam os povos que viviam mais da pesca, existiam os povos que viviam mais da terra, né, da caça, enfim. Ele remete a um período muito primitivo, onde a cultura ela ainda não estava ela não era organizada, era algo muito mais instintivo, de preservação, né, de espécie. Então é nesse momento que o povo ele é povo, né, quando ele está bem na sua essência, né, sem todas essas coisas que vêm depois, que ele coloca aqui. Da sua luta pela sobrevivência surgiram a história, as culturas, os fundamentos da cidade. Então as pessoas começaram, esse povo começou a se organizar, né, e a criar regras, dogmas, normas, culturas, padrões, sistemas, né? E isso foi a cada novo milênio, a cada novo século, né, foi ganhando novas formas, se aprofundando em caminhos específicos até virar essa biodiversidade de culturas. E aí ele segue dizendo assim: ao ser aniquilado pela exploração do poder e a traição das megalópolis, morrem com ele a própria civilização urbana e sua cultura. Ou seja, esse povo de origem, ele também carregava em si algo que carrega até hoje, né? Que é
um pouco desse sistema hierárquico, né? Onde o homem dominava o masculino, dominava muito o feminino, né? Isso é histórico também, está na raiz do ser humano, essa opressão do homem para com a mulher. E, bom, mas isso cada vez mais foi institucionalizado, né? E hoje a gente sabe que tudo isso, na verdade, é uma briga pelo poder, pelo domínio. Então, cada vez mais isso foi se aprofundando. E como a gente sabe que, originalmente, o ser humano ele é libertário, ele nasce livre, nada a não ser uma cultura e um sistema oprimem ele, porque ele nasce e ele é livre, é a essência do ser humano. Então essas culturas elas vão em algum momento se auto-aniquilando, porque não faz parte da nossa natureza, né? Então elas se aniquilam, principalmente nos centros urbanos. Quanto mais distante ela está da sua origem, mais ela tem a tendência a se auto-aniquilar. E aí ele segue: para só renascerem depois da reintegração do homem ao seu meio de origem, quando de novo feito povo reinicia a história. Então acho que é isso que a gente vive hoje a nível global. A gente vê o caos instaurado, e aí entra a anarquia, né, combatendo o caos com as ideias de colocar uma ordem, e por isso que tem que ser libertário, porque a ordem só vai se estabelecer quando houver uma ordem nesse sistema. A própria natureza, se a gente observar, ela funciona numa ordem perfeita, mesmo que hajam ciclos, né, de mudança. Então a ordem funciona na biodiversidade, não é uma coisa estática, né? O ser humano é que estatizou a questão da natureza, por exemplo, né? Criou as monoculturas, separou tudo, né? E tenta criar geneticamente coisas e faz uma bagunça danada. O ser humano é assim também. A gente começou a separar os processos, estudar coisas muito específicas que precisam ter uma visão mais ampla, mas a gente não quer ter, e aí vira essa cultura que se auto-aniquila, porque é impossível de subexistir essas culturas separadas, né?